Queridos filhos e filhas, hoje, com Fé em Debate, o tema de hoje, em vista de muitas perguntas, é sobre um tema que aparece quando a dor é maior. Ortonásia, distanásia e eutanásia. Parece simplesmente um trocadilho de palavras, mas não é. É um direito à vida. Eu quero aprofundar este tema e nós teremos a participação de duas pessoas que nos ajudarão a refletir sobre esses três termos e três situações. Uma é especialista em bioética, Vanessa Roberta Rutz, que é professora do curso de pós-graduação em bioética. A segunda participação, por telefone, claro, da doutora Nazaré Iosef. Ela é uma médica, neurologista. Desde já, muito obrigado às duas grandes profissionais que se dispõem a nos ajudar. Filhos e filhas, você já deve ter ouvido falar sobre esses temas. Você já ouviu falar certamente sobre eutanásia. Mas você já tinha ouvido falar sobre ortotanásia? Você já tinha ouvido falar sobre distanásia? Nós vamos falar sobre isso. Primeiro, lembremos o texto de João, capítulo 10, versículo 10. Quando Jesus estabelece: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Repito, o que é o fundamento bíblico para a vida? Eu vim para que todos tenham vida. Primeiro, a vida com igual dignidade, importante, de igual condições, vida em abundância. Mas aqui eu já quero, como diz Saviani, problematizar o problema. Onde que está o limite da vida em abundância? Quando é que chega o limite da vida? Eu quero, nesse Fé em Debate, trazer uma situação de profunda dor e constrangimento e dúvidas, incertezas de familiares quando alguém, numa fase terminal, o que é fase terminal? O que é morte cerebral? Quando é que se caracteriza um prolongamento desnecessário, fútil da vida? Quando é que se deve parar a intervenção de remédios? Tudo isso nós vamos abordar aqui, no Fé em Debate. E é um tema atualíssimo. É um tema que você vê de uma forma, às vezes até leviana, ser trabalhada nas notícias, nos folhetins, nas novelas. Mas o que fala a palavra de Deus? O que é cristão? À luz do magistério da igreja. Como entender? Vejamos à luz do novo catecismo da Igreja Católica. Catequistas, você que gosta de conferir, 2277. Novo Catecismo da Igreja Católica. É a ferramenta importantíssima para qualquer formador de opinião cristão, para qualquer catequista, ministro envolvido com a igreja. 2277. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inadmissível. Assim, uma ação ou
uma omissão que em si ou na intenção gera morte, a fim de suprimir a dor, constitui, diz a Igreja, um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. O erro de juízo, no qual se pode ter caído de boa fé, não muda a natureza desse assassino, que sempre deve ser proscrito e excluído. Repito, o que é importante: a eutanásia direta de pessoas deficientes, doentes ou moribundas, por ação ou omissão, constituem um assassinato grave, contrário à dignidade humana e o respeito de Deus. Se você quer conferir, Catecismo da Igreja Católica, 2277. Sobre eutanásia, está bem claro. Ela também pode ser passiva, quando se deixa de dar ao paciente os meios ordinários de subsistência. A eutanásia passiva é injusta e também atenta contra o direito do paciente à vida. Filhos e filhas, isso se deu no caso da mulher nos Estados Unidos que viveu durante 15 anos em estado vegetativo permanente. Os médicos a deixaram morrer por inanição, por determinação judicial, o que suscitou muita polêmica e protesto. Mas fica uma pergunta: prolongar a vida artificialmente também é justo? Eu estou na linha com a professora doutora Vanessa Roberta Rutz. Muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui no Fé em Debate. Eu que agradeço o convite, padre. Para mim é uma alegria estar com vocês. Para começarmos, professora, distanásia e eutanásia podem ser compreendidos da mesma forma? Eu digo distanásia e eutanásia. Não. Há uma diferença muito grande, né, entre o termo eutanásia e distanásia, né? O termo eutanásia significa interromper a vida que tem possibilidades de cura, de voltar a ser como se era, enfim, né? É você interromper um processo de tratamento de saúde. E a distanásia, por sua vez, é um prolongamento de um processo de tratamento de saúde que não se tem perspectivas de saldo positivo, né? Então é nesse sentido a diferença das duas. Uma é interrupção, quando se tem a possibilidade de cura, e uma é um prolongamento, quando não se tem a possibilidade de cura. Isso então se trataria de uma distanásia. Mas, doutora, sobre a ortotanásia, em que difere da distanásia e da eutanásia? Para o nosso povo é complicado, são palavras meia truncadas. Então eu repito a pergunta, doutora, mais para me fazer compreender para o povo de Deus. Existe um termo chamado ortotanásia. Em que difere da distanásia e eutanásia? Olha, padre, é interessante. A ortotanásia é uma visão muito defendida, inclusive, pela Igreja Católica, né? A ortotanásia, ela é uma visão em que nós damos suporte básico de vida para que as pessoas possam fazer o seu tratamento sem sofrer tanto, mas não prolongando a vida delas, né? Por exemplo, para uma pessoa que está em coma, por exemplo, nós não administramos drogas para prolongar a vida dela, mas ao mesmo tempo damos hidratação e uma alimentação específica para que ela possa permanecer viva, mas que ela tenha um declínio de vida
normal, né? Você não prolonga esse declínio de vida. Um grande exemplo de ortotanásia foi a escolha de João Paulo II, né? Todos nós lembramos que ele preferiu não ir para o hospital, não ir para uma UTI e permanecer em casa com os medicamentos básicos para que ele não sentisse dor, enfim. Mas, ao mesmo tempo, permitindo que o corpo dele fosse aos poucos aferrecendo e entrando em declínio e vindo a morrer. Na verdade, doutora Vanessa, muito obrigada, porque esse exemplo foi maravilhoso, porque o mundo inteiro acompanhou o definhar de João Paulo II e realmente ele preferiu ficar em casa. Então, bem esclarecido que é uma ortotanásia que é defendido pela igreja. Mas eu tenho uma pergunta de uma ouvinte, doutora Vanessa, que ela pergunta assim: a ortotanásia não prolonga o sofrimento do paciente, enquanto que a eutanásia, que eu explicava que o Novo Catecismo diz que é um assassinato, acaba logo com a dor do paciente? Isso, na verdade, assim, a ortotanásia tem uma visão muito bonita. Você dá o suporte básico para ele morrer bem, para ele viver com a qualidade naquilo que é possível no seu período de término de tratamento, de fim de vida, né? Sim. E não que ele não sofra, porque o sofrimento todos nós temos em diferentes níveis, né? Mas dor ele não sofre tanto, então você dá todo um suporte básico para que ele possa passar bem esses últimos momentos, mas não prolonga esses últimos momentos. Entendi. A senhora fala do sofrimento, inclusive nós nunca podemos esquecer, doutora, e falo para todos os ouvintes, que a dimensão do sofrimento é colocada por Paulo como: eu quero completar e colocar a minha dor na cruz redentora do Senhor. Então o sofrimento ganha uma dimensão redentora. Quem vive o sofrimento e consegue colocá-la no Senhor Jesus, acaba fazendo do sofrimento a sua própria redenção. Mas, doutora, eu sei que o seu tempo é escasso, eu agradeço a sua participação, mas eu tenho algumas perguntas ainda, um pouco de paciência. Uma morte sem sofrimento, uma morte digna, se pode dizer assim? Certeza, uma morte digna, honrosa e, na verdade, a morte como nós devemos encará-la. Claro. A eutanásia muitas vezes é vista como a possibilidade de romper com o sofrimento da pessoa. A eutanásia, né? Ela está sofrendo, está doente, então a gente desliga os aparelhos, comete uma eutanásia para que ela possa morrer bem. Na verdade, não é isso. A gente interrompe uma vida. É verdade. Isso, em outras palavras, é um assassinato. Né? E a distanásia, a gente faz o quê? A gente vai prolongando a vida da pessoa, mesmo sabendo que ela não vai responder positivamente ao tratamento. Sempre dou um exemplo assim: quando a pessoa está começando a ter sintomas de quem vai parar o coração, enfim, o que a família faz? Ela entuba, leva para a UTI e deixa na UTI internado mais umas 2 ou 3 semanas. E se ela permanecesse no quarto, com os cuidados paliativos, ela ia ficar mais uns 2 ou 3 dias com a família e não ia ter o seu sofrimento prolongado. Entendi. Eu vou insistir nos termos, porque geralmente quando chega na hora da morte, ou chega você acompanhar alguém no hospital, você perde a noção. E nesse momento precisa ter muita clareza. Então nós estamos falando de distanásia. Eu vou fazer a pergunta nesse tema. A distanásia causa mais sofrimento, porque a pessoa se fala assim, se fizer isso, a pessoa vai continuar vivendo. A pessoa acredita em tudo e quer que prolongue. Às vezes vem de carro, vem de casa, vai consumindo tudo para manter no aparelho. Distanásia causaria mais sofrimento à pessoa, doutora? Com certeza. A distanásia, padre, eu sempre falo, é como se você fizesse um período de tortura, né? Porque você prolonga a vida de quem não tem possibilidades de continuar vivendo, né? Então, o que você faz? Você injeta várias drogas na pessoa para manter pressão sanguínea, para manter batimentos cardíacos, respiração, né? Produção de hormônios. E a partir disso, você faz com que a pessoa fique ali vivendo um período que ela não necessariamente viveria, né? E que não eu sempre digo assim, e que não é interessante porque ela vai sofrer um período muito maior, a família vai sofrer um período muito maior, né? Eu sempre digo o seguinte, que a eutanásia eu considero assassinato e que a distanásia eu considero tortura e desumanidade,
né? A gente não permitir que uma pessoa descanse é muito mais por falta de compreensão nossa sobre o que é a morte, a dimensão bonita que a morte tem, escatológica, de encontro com Deus, Puxa. né? Do que necessariamente um tratamento de saúde. Louvado seja Deus. Fico feliz de ouvir de seus lábios, doutora Vanessa, um testemunho maravilhoso, viu? Sobre a necessidade de entendermos que a morte é algo bonito, é um encontro com Deus. Mas, doutora, desculpa, eu vou fazer o papel do ouvinte hoje, tá? Por favor, não se zangue comigo. Mas a senhora, como todos os médicos, não devem fazer de tudo para salvar a vida de um paciente, doutora? Olha, realmente é uma questão estritamente paradoxal, né, padre? Eu acho assim que é quando a gente pensa que eles precisam lançar mão de todos os artifícios necessários, todas as tecnologias necessárias para curar uma pessoa, né? Agora, há uma diferença muito grande entre cura e cuidado, né? Existem doenças que nós podemos curar, existem doenças que nós podemos cuidar da doença, né? Tomar medicações para que as pessoas para poder manter o nível de pressão. Quem é hipertenso sabe muito bem o que é isso, né? Toma remédio para manter a pressão normalizada, né? Então a gente pode cuidar, mas não há uma cura para essas doenças. Então eu sempre gosto de dizer assim para os médicos que às vezes o que falta é um momento de reflexão, né? Eu vou conseguir curar esse paciente? Não. Eu vou conseguir cuidar dele. Bem, qual é o quadro que ele se encontra agora, né? É um quadro de que ele é um doente terminal, ou ele teve um infarto muito forte, ou ele teve um acidente que deu um traumatismo craniano e lesões neurais muito profundas. Ele não vai conseguir sair dessa. Enfim, Deus pode tudo, né? Mas, humanamente falando, ele não pode sair dessa. Então, o que eu faço? Eu dou para ele o suporte básico para a vida. Os medicamentos que ele precisa continuar tomando para tratamento e o cuidado dessa doença. Dou para ele uma alimentação adequada, dou para ele uma hidratação adequada, dou para ele um leito adequado também, que é a própria estrutura da cama, enfim, isso tudo é muito necessário. E faço o quê? E vou tratando ele à medida de que eu posso ir cuidando daquela doença e ajudando ele a continuar a viver. Mas à medida de que eu pego ele em tubo na esperança de curá-lo, não. É um momento de falta de reflexão. Às vezes, eu sempre digo, às vezes no ímpeto de salvar, nós acabamos prolongando uma vida e prolongando o sofrimento, né? Então a gente tem que fazer um momento de reflexão e pensar qual a diferença entre cura e cuidado, nesse caso em específico, qual é a medida mais ponderada, mais prudente a tomar. É verdade, é um momento de reflexão, mas não é fácil, não é fácil. Doutora Vanessa, muito obrigado pelas suas palavras e deixo a palavra para suas considerações finais. Olha, o que eu acho interessante assim, gente boa, quando você tiver alguém da sua família, enfim, passando por um período, né, de tratamento que exija dele uma utilização muito maior de tecnologias, enfim, por favor, sempre reflita junto com o médico, né? O que é melhor a fazer? É melhor lançar mão das tecnologias para tentar uma cura, se a cura é possível, ou se é melhor a gente dar os cuidados paliativos para as pessoas, para que elas possam viver bem aquele período que elas ainda vão estar conosco. Eu acho que isso é uma reflexão que nós precisamos fazer muito profunda. A eutanásia, ela é uma coisa assim que ela não pode ser considerada em nenhum grau. No Brasil é considerado crime. Graças a Deus a nossa legislação ainda considera a eutanásia crime. Mas mesmo que ela não fosse considerada crime, ela se constitui um assassinato. Interromper a vida de qualquer pessoa, mesmo ela não tendo perspectivas positivas de cura, de sarar, enfim, nós estamos cometendo assassinato. Porque nós estamos abreviando uma vida. Nós não estamos deixando ela declinar naturalmente como ela deveria fazer. Quando nós pensamos em distanásia e ortotanásia, nós sempre temos que ter a consciência de refletir junto com o médico, de refletir junto com a equipe que cuida do nosso ente querido, da pessoa que nós conheçamos, para saber se é mais fácil nós fazermos intervenções que busquem a cura
ou se nós precisamos fazer intervenções que busquem o cuidado e o zelo daquela pessoa. Muito obrigado, doutora Vanessa Roberta Rutz, pela sua participação. Imagina, prazer é todo meu. Um grande abraço ao senhor e aos seus radiovintes. Filhos e filhas, interessante, né? São pontos de vistas e você vê, é uma especialista em bioética, com reflexões tão claras e nos faz olhar para o nosso mundo e perceber que temos muito que mudar. Por isso, hoje talvez para você parece um assunto meio fora de moda. Padre, de onde o senhor tirou esse assunto? Mas chega a hora em que a gente passa por essa situação e nessa hora a gente balança, viu? Eu falo em causa própria. Agora, com uma outra profissional, você está vendo como está sendo profundo, como tem nos ajudado bastante a refletir? Nós temos a participação por telefone de doutora Nasa Youssef. Ela é médica neurologista, intensivista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado por estar conosco, doutora Nasa. Eu que agradeço por poder participar. Seja bem-vinda, então, doutora Nasa, que é médica neurologista e intensivista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Doutora Nasa, existe um conceito para paciente terminal? Sim. O conceito do paciente terminal é alguém que já tem uma doença diagnosticada e que já recebeu todos os tratamentos disponíveis. Certo. E que chega um momento em que essa pessoa, ela não responde mais ao tratamento. Certo. E tem, no máximo, previsão de 6 meses de meio de vida. Então, um paciente terminal é quem não responde, deixa eu ver se eu entendi, não responde mais ao tratamento e não há perspectiva. Isso mesmo. E aquele, por exemplo, desligar os aparelhos de um doente terminal é característico de uma prática de ortanásia? Pode ser característica disso. Então, padre, existem 2 situações. Por favor. O paciente, ele pode ter algumas intercorrências. Certo. Que são tratáveis e que não necessariamente vão levar ele a óbito. Tá. Por exemplo, um paciente terminal já sabido, certo, né? Por exemplo, um paciente que tem um câncer, certo, que não tem mais tratamento para esse câncer, tá, ele evolui com pneumonia. Certo. A pneumonia tem tratamento. Tá. É antibiótico, ele pode evoluir com insuficiência respiratória. Certo. Pode precisar ir para ventilação mecânica. Tá. E ele curando da pneumonia, ele sai da ventilação mecânica. Certo. E então isso não precisa retirar o aparelho nesse tipo de caso. Tá. Porque isso aí pode ser de ajuda para o paciente. Agora, outra situação. Um paciente que tem um câncer de pulmão. Certo. E ele piorou com insuficiência respiratória por causa da neoplasia do pulmão. Certo. Que aumentou e ele precisa ir para a ventilação mecânica. Certo. Nesse tipo de caso, conversando com a família e até mesmo conversando com o paciente, a gente pode retirar ele da ventilação mecânica. Certo. Porque para ele vai ser um tratamento fútil. Entendi. Eu queria expor uma situação, doutora. Eu passei pela situação com meu pai, 84 anos de idade. Ele tinha um problema de efizema pulmonar. Ficou 84 dias na UTI. Eu estou usando o meu caso como exemplo porque eu sei que quem estiver nos ouvindo vai se identificar. Por exemplo, meu pai tinha efizema pulmonar, ele já tinha 84 anos, ficou 84 dias na UTI e a médica chegou para mim e disse: olha, padre, o teu pai está vivendo devido àquele aparelho ligado. A pressão dele só se mantém com medicação. O senhor quer que prolonguemos desta forma? Eu falei, qual é a conduta? Ela me respondeu, o certo é deixar a natureza seguir seu curso. Eu confesso para a senhora, doutora Nasa, que na hora, para mim foi difícil como filho, porque eu queria a vida dele. Mas naquela hora, eu falei, olha, doutora, eu emocionalmente não tenho condições de tomar a decisão. Siga o que a tua consciência mandar. Ela tomou a decisão de parar de dar o remédio da pressão, de diminuir a bomba de ar
Eu estou falando dos meus termos. E veio a óbito. Isso é correto? Isso é correto. Porque o seu pai, caracteristicamente, ele recebeu todos os tratamentos. Certo. Ele ficou por um tempo prolongado na UTI. Certo. E chegou uma hora em que não havia mais nada a oferecer. Pelo contrário, o que estava oferecendo para ele provavelmente estava causando mais sofrimento do que benefício. Então, assim, o paciente terminal, ele também tem o direito de morrer. No caso, por exemplo... E de morrer com dignidade. Por exemplo, no caso do meu pai, era um paciente terminal. Sim. Tá, doutora, e aquelas pessoas, eu vou insistir no assunto porque eu recebo direto telefonemas. Pessoas que sofrem atropelamento, que acaba ficando inconsciente com sequelas no cérebro, deu um aneurisma e estão em estado vegetativo. A família chega para mim e diz: padre, meu familiar está vivendo com aparelhos. Posso desligar? Nós não temos condições de continuar pagando. O que a senhora tem a dizer como médica neurologista? Veja, o estado vegetativo é um pouco diferente. Porque o estado vegetativo, a pessoa não tem a comunicação com o meio ambiente. Ela não olha para você, certo. Não fala com você, certo. Não anda, ela não controla mais a urina e as fezes, mas é uma pessoa que tem a mesma expectativa de vida certo. de qualquer outra pessoa. Entendi. Essa pessoa em estado vegetativo, ela só vai morrer se ela tiver uma recorrência Entendi. que a torne um paciente terminal. Entendi. Então, o estado vegetativo não necessariamente autoriza a família a retirar os aparelhos, a menos que tenha uma agravante. Isso mesmo. Perfeito. E que torne esse paciente um terminal. E nesse aspecto, os médicos, eles instruem a família, porque, veja, eu falo como leigo. As pessoas não sabem fazer essas distinções. Porque o grande medo, porque para nós é pecado a eutanásia. E nós sabemos que às vezes a eutanásia, desculpe se eu estiver errado, me corrija, é um ponto de vista moral ético. Mas como é que os médicos encaram a eutanásia? A eutanásia, ela é ilegal no Brasil. Certo. Nenhum médico está autorizado a fazer eutanásia. Mas nós sabemos que, desculpa insistir, que o linear para cometer uma eutanásia é simplesmente tirar algum recurso. Não. Não é esse o conceito de eutanásia. O conceito de eutanásia é a morte ativa. Por exemplo, voltando ao paciente terminal. Sim. O paciente terminal, ele, por exemplo, com uma neoplasia, certo. Ele chega um momento em que ele se torna terminal. Certo. Ele mesmo sabe disso. Certo. E ele vai entrar com um pedido de eutanásia. Certo. Fora do Brasil, onde a eutanásia é autorizada, o próprio paciente certo. entra com pedido de eutanásia. Tá. Ele sofre perícia por outros médicos certo. que não são o médico dele. Certo. Esse pedido vai para o juiz. Certo. E o juiz autoriza a eutanásia. Certo. Então esse paciente interna em um hospital. Sim. E ele é morto. Ah, entendi. Com uma injeção de potássio. Entendi. Então é diferente. Eu só faço essas perguntas porque os nossos ouvintes têm muita dúvida. Geralmente esse tema vem na hora da dor. E na hora da dor a pessoa, o conceito, as ideias ficam todas embaralhadas, não é verdade, doutora? É um momento muito dolorido. Com certeza. Doutora, eu tenho... É um sofrimento para a família. E a família precisa realmente ser esclarecida sobre a situação para poder, unida, tomar a decisão mais adequada para cliente querido. Filhos e filhas, esse Fé em Debate, nós estamos... Parece bastante conceitual, mas você viu que eu expus a minha situação. Não desejo isso para ninguém, mas como é importante se na hora em que você estiver passando por isso, você tenha clareza. Por isso... Eu agradeço, doutora Nasa Youssef, obrigado por permanecer conosco. Eu tenho mais uma pergunta. Qual foi a resolução tomada pelo Conselho Federal de Medicina com relação à ortotanásia e por que ela é importante, essa resolução? O
Conselho Federal de Medicina apoia a ortotanásia. Isso quer dizer a morte com dignidade. Certo. Recebendo cuidados, recebendo analgesia para não sentir dor. Certo. Recebendo sedação. Certo. Para minimizar o sofrimento. Certo. Para os vários pacientes terminais que temos no Brasil. Certo. Então, o Conselho Federal de Medicina apoia essa conduta médica e autoriza os médicos que têm pacientes nessas condições a permitirem a ortotanásia. Perfeito. Que nem, por exemplo, foi o caso do seu pai. Tá certo. Doutora, pela resolução com autorização da família ou do paciente, o médico pode desligar os aparelhos ou deixar de realizar procedimentos evasivos. A família está preparada para tomar essa decisão? E o paciente? Então é uma situação complicada. Porque se o paciente tem consciência e decide não retirar medicamentos, equipamentos, certo, a gente segue a vontade do paciente. Do paciente. E deixa a natureza realmente agir. Tá. Se o paciente está inconsciente, tá, e a consenso da família, após esclarecimento de que realmente não há nenhum procedimento diagnóstico, sim, nem de tratamento para o paciente, certo, a gente também pode retirar o que está sendo fútil. Entendi. Doutora, a senhora poderia, com suas palavras, nós já batemos nessa tecla, mas um padre falando é diferente de uma médica. A senhora podia, mais uma vez, distinguir entre distanásia, ortotanásia e eutanásia, por gentileza? Porque os nossos ouvintes, eu acredito que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, no sentido de que ter clareza da distinção dessas três coisas, por gentileza. A eutanásia é uma morte ativa. Certo. Isso é, o paciente tem uma doença terminal, ele quer morrer, ele recebe autorização médica e judicial e o médico faz o ato da morte. Certo. Que aqui no Brasil nós não temos autorização para fazer. Certo. A ortotanásia é a morte com dignidade. Certo. Então o paciente é terminal, tem diagnóstico disso. Certo. Evolui com alguma intercorrência e precisa de mais equipamentos, digamos assim, medicações. Certo. Que chega no momento em que fica fútil. Entendi. Então nós temos autorização para retirar esse tratamento que está sendo fútil, porque está causando mais sofrimento para o paciente. Entendi. E prolongando a vida. E a distanásia? E a distanásia, na realidade, assim, ela é mais difícil da gente, na realidade, definir. Certo. É quando você continua a vida de uma pessoa terminal. Certo. Por exemplo, porque a família não concorda em retirar as máquinas e, na realidade, ele vai acabar morrendo, mas por um tempo mais prolongado. Entendi. Doutora Nasa, eu agradeço a sua participação, agradeço e todos os nossos ouvintes agradecem pela sua significativa contribuição para ajudar o povo de Deus. Muito obrigado, doutora Nasa Youssef. Obrigada ao senhor, padre, por essa entrevista. E eu me coloco à disposição para qualquer outras dúvidas do senhor e da população. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém, padre, a todos nós. Queridos filhos e filhas, hoje existem possibilidades técnicas da medicina. De fato, existem aparelhos sofisticados, caros. Mas eu espero que este programa te dê elementos, se não para já fechar o seu conceito, maturidade, pelo menos despertar para essa reflexão. Veja, não se trata de que usar a medicina para retardar a morte a qualquer custo. Se o paciente, os parentes, os médicos, depois de ter avaliado todas as circunstâncias, não querem usar esses meios excepcionais, não se trata de uma coisa imoral.
Mas é bom lembrar, como foi citado o exemplo do Papa João Paulo II, a primeira entrevista que eu achei fabuloso, que haja consentimento do paciente. Quando isso já não é possível, com o consentimento dos parentes. É bom lembrar, não há uma obrigação moral de se empregar meios extraordinários. Mas lembre-se, com isso não se pode deixar de dar ao paciente os recursos necessários: alimentação, remédio, transfusão de sangue, soro. Aqui quero lembrar Santa Teresa de Calcutá. Ela queria ser pobre entre os pobres. Não tinha muito a oferecer, mas ela oferecia lençóis limpos e carinho para as pessoas morrerem. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos dê discernimento quando a dor nos visitar. Dê discernimento aos médicos para que saibam o limite, mas que jamais cometa o pecado da omissão. O Espírito Santo aos governantes, que jamais aprove esse assassinato chamado eutanásia. Evangelizar é preciso!